Olá, estamos de volta às Freguesias da Mudança, mais um dia, mais uma rubrica com os candidatos às juntas e uniões de freguesia pelo movimento independente Vamos Mudar. Hoje vamos falar da Foz do Orelho, vamos falar com a Ina Vasques. Olá Ina, bem-vinda aqui a esta Freguesias da Mudança, porque estamos ligados ao movimento Vamos Mudar. Eu agradeço o convite também, é uma honra para mim estar aqui convosco a falar sobre este movimento que de facto... Vamos começar por aí. Este movimento, como é que se chega a este movimento? Como é que a Ina chegou aqui? Como é que houve esta ligação com o movimento Vamos Mudar? Vamos falar do Vítor Marques, obviamente, é sempre aquela figura que todos nós temos em consenso neste momento, porque é ele que é o cabeça de lista à Câmara. Como é que a Ina chegou a esta situação de ser a candidata à Junta Freguesia da Foz do Orelho? Muito bem. Nós temos aqui à frente deste movimento alguém quem temos um carinho todos. Eu acho que há muitos caldenses com um carinho muito especial pelo Vítor Marques. É uma pessoa que conheço e que articulo já em alguns projetos há algum tempo, no âmbito do projeto Olha, por exemplo. E chego a este projeto, foi um convite que me fizeram para conversarmos um pouco relativamente ao movimento, a esta possibilidade, e tendo em consideração o que é que se pretenderia fazer a nível das Caldas da Rainha, a nível das pessoas envolvidas, eu não pude recusar, porque de facto identifiquei muito com os princípios das pessoas que estavam a trabalhar neste projeto. É difícil dizer que não ao Vítor? É difícil dizer que não ao Vítor, também. É preciso depois juntar uma equipa, reunir pessoas. Exato. Isto às vezes não é assim tão simples. Está contente com a equipa que tem, que a acompanha nesta candidatura às eleições? Sim, sem dúvida. São pessoas com quem eu fui tendo também algum contacto em termos profissionais, umas, outras em termos pessoais. São pessoas que têm todas a mesma paixão que eu, residem na Foz do Orelho e gostariam de facto de ver a Foz do Orelho de uma forma diferente, com um desenvolvimento que nestes últimos anos, eu moro na Foz do Orelho há 27 anos e nada foi feito, acho que está totalmente esquecida. E de maneira que o grupo de pessoas E aquilo que falta fazer são coisas que um presidente de junta pode fazer? Se houver a colaboração e interesse por parte de uma autarquia, sim. Porque... O que é que falta, ou o que é que poderá ter faltado nestes últimos anos para que as coisas não andem? Se calhar um plano estratégico que possa ser implementado, porque o que se vê é que na Foz do Orelho poderia ter sido feito, e houve oportunidades em termos de candidaturas, a vários projetos que depois acabam por ser inviabilizados e não permitem ser executados, porque de facto tem havido algumas oportunidades de investimento que muitas vezes não são tidas em consideração e acabam por não ser executados. A Foz do Orelho é os olhos bonitos do Concelho das Caldas, é a praia da Foz do Orelho, é a Lagoa de Óbidos. São muitos problemas que não são da dependência nem da Junta nem da Câmara. Sim, porque envolve muitas entidades. Mas que precisam urgentemente de ser resolvidos. Neste momento há uma intervenção na Lagoa, essa intervenção já está também a ser criticada. Como é que a Ina tem acompanhado? Quem vive na Foz, como é que vê esta situação que se esperou mais uma vez pelo verão para começar? Exatamente, o problema é precisamente esse, porque devia ter começado no ano passado, no final do verão. Porque em termos de execução já estava previsto que esta obra fosse executada, mas não era numa altura em que estamos a começar o verão. É uma obra que é necessária e tem que ser feita, e tem que se pensar em termos da lagoa, tem que haver uma intervenção e se calhar convém haver depois uma manutenção que seja permanente, porque para não deixar ficar no estado em que está. Agora, o ser feito nesta altura é que é complicado. A Câmara diz que há conversações para que seja adquirida uma draga permanente, em colaboração com o município de Óbidos. É uma situação Eu acho que sim, é importante. Faz todo o sentido, é importante. Voltando à equipa, porque demos aqui um saltinho, mas isto não tem guião propriamente dito. Voltando à equipa,
tem uma equipa heterogénea que lhe dá conforto nas diversas áreas Sim, sim. de intervenção? Sem dúvida, porque acaba por ser um grupo de pessoas profissionais de diversas áreas e que com conhecimentos e experiência em termos profissionais, conhecimentos esses que são úteis e experiência essa que é útil para se poder elaborar um projeto que já está a ser elaborado, que seja execuível para a Foz do Orelho. Há muitas coisas a precisar de intervenção? Sim, sim. Muitas pessoas, muitas, porque de facto, se formos a ver a zona do Cais, mesmo quando foi a apresentação deste projeto de requalificação lagunar, dá a impressão que nesta fase estão mais preocupados com a zona dos bares, quando não é tanto essa zona dos bares, até porque não sei qual, em termos da vantagem, o passar para a parte do Areal é capaz de não ser positivo, até porque já tivemos a experiência há uns anos atrás que o mar chegou lá. Agora, nessa fase sim, melhorar o que está em termos de bar, mas o retirar dali é muito complicado. Até porque em termos da APA, se for feito ali alguma alteração, nunca se iria conseguir que tivesse as dimensões que os bares têm neste momento. Ali é uma obra que está feita, tem que ser melhorada. Mas fará algum sentido os bares estarem na areia? Eu acho que não. Ali não se justifica. Pois. Nesta fase, eu acho que é mais importante a zona do cais, toda a envolvente ali do cais até ao Penedo Furado, do que propriamente a zona do Areal e a zona dos bares. Porque ali é que de facto é necessário uma intervenção. É curioso porque nós quando pensamos na Foz do Orelho, e nós, quando digo nós, digo o cidadão comum que não vive na Foz do Orelho, por exemplo, quando pensa na Foz, pensa na praia, pensa nos bares, pensa naquela zona do cais, daqueles bares todos que herderam, daquela parte toda ali. Sim. Tudo Mas isto não é dependência da Junta nem da Câmara. Tudo isto pertence à Autoridade Marítima, à APA. Tem que haver ali... Não é um bocadinho ingrato ser-se presidente de uma coisa que não é nossa? Que não nos permitem fazer nada, que não nos permitem mexer? Isso é complicado, sem dúvida. Mas o que é certo é que há locais, há freguesias, não digo freguesias, mas concelhos, que conseguem, em sítios onde há também uma intervenção, tal como nós, a nível da orla costeira, e pronto, que aí a grande limitação tem a ver com a parte da orla costeira, mas que também conseguem fazer algumas intervenções. Lá está, tem que haver a preocupação em termos da sustentabilidade e que não tenha impacto em termos ambientais, mas atualmente há tanta coisa que se pode fazer sem impacto ambiental, não se compreende também ali tantas limitações. Nós temos exemplos de situações de intervenções que se fazem para melhorar determinados locais e neste caso um sítio que é lindíssimo, a Lagoa de Óbidos, é um local lindíssimo, a Foz do Orelho, e que acaba por estar esquecido, acaba por não haver ali nenhuma intervenção porque ninguém deixa ninguém fazer nada. Quando se calhar há a possibilidade de haver uma conversação conjunta e desde que haja um plano em que não haja qualquer impacto ambiental, eu penso que pode-se fazer, porque há zonas de lazer que podem ser criadas, há muita coisa que pode ser criado sem ter um grande impacto para o ambiente. Uma das coisas que o movimento Vamos Mudar, já tenho ouvido e lido, que se fala muito, e até na apresentação pública no CCC isso foi falado, que é a parte, utilizar a lagoa como uma parte desportiva, como um elemento desportivo marinho. Sim. Mas depois, e falando com algumas pessoas que são mais conhecedoras, dizem-me que há alguma desregulação nessa área. Que tudo o que está dentro da água muitas vezes é um bocadinho ad hoc e que a Autoridade Marítima não controla. A Junta tem que ter esse papel ativo de forçar a que isso aconteça, não é? Sim, tem que ser regulamentado, tem que ser acompanhado, tem que se articular com as diversas entidades de forma a haver também ali uma utilização que seja favorável para todo o concelho, porque se formos a ver tudo o que se possa criar em termos da utilização para desportos náuticos, que é fundamental, nós temos uma lagoa que tem um potencial enorme a nível de várias atividades desportivas, aproveitando a natureza.
atividades sustentáveis, aproveitando a natureza, e que neste momento acabam por não ser utilizadas convenientemente, porque não há também ali nenhum suporte, porque faz, por exemplo, falta também um equipamento, um local que dê apoio também a todas essas atividades náuticas, a nível das escolas, das associações, que possam promover essas atividades e que sejam utilizadas por todo o concelho. Apesar de haver uma entidade privada que tem uma concessão, faz falta um clube náutico com um trabalho efetivo que coordene isso, por exemplo? Sim, faz falta. Porque nós ali, em termos da Foz do Orelho, se houver, e já houve, há um espaço ali perto do sítio onde estão as autocaravanas, que era um espaço de apoio para a parte náutica. Aí também é muito importante, mesmo a nível das escolas, o poderem ter uma atividade esportiva que tivessem o benefício do mar, da lagoa, utilizando os recursos naturais que nós temos, e podia-se promover isso. Por outro lado, também a nível do desenvolvimento da economia local, se houver também um plano de utilização para esses fins, para os fins desportivos, porque é também um tipo de turismo que é emergente, o turismo desportivo, e que é muito positivo, é saudável, é um turismo também que acaba por ser de bem-estar, porque eu acho que aqui nas Caldas, e temos também esse histórico, deve-se promover muito o turismo de bem-estar e o turismo de natureza, e se conjugarmos tudo, o turismo de bem-estar com o turismo de natureza, o turismo desportivo, eu acho que todo o concelho fica a beneficiar, porque a nível também do alojamento local, da hotelaria, do comércio local, todos têm vantagens que realmente haja esse desenvolvimento de uma forma sustentável e com preocupações ambientais, mas é importante. Ainda hoje a lagoa estava ótima para atividades esportivas com vento, que já se vê cada vez mais, a questão do kitesurf, do stand-up paddle, porque não a questão da vela e do remo, que já houve há muitos anos. Havia uma pista de remo, sim. De maneira que, quer dizer, tem um potencial tão grande e que não está a ser utilizado por não haver essas condições. O vosso manifesto, que é uma base de apoio àquilo que virá a ser um programa, obviamente, sim. Fala várias vezes na sustentabilidade. Pode ser um ponto afirmativo por aí, Sim, tornar a freguesia, tal como também já aqui como já passámos por este espaço, já passaram por este espaço outros presidentes de junta, que também falam na situação das ecofreguesias, da sustentabilidade. Sim. Isso pode ser um ponto marcante, até para chamar pessoas que estão muito despertas para isso. Sem dúvida, porque cada vez há mais preocupações ambientais e realmente o ecossistema lagunar deve ser preservado. E se criar condições para que possa haver um desenvolvimento, mas com essa preocupação de manter o ecossistema, é uma mais-valia, até mesmo em todos os níveis, e a preocupação ambiental, e deve começar também logo pelos mais pequeninos, na própria escola. Isso é um trabalho que está atrasado? Eu penso que cada vez mais há essa preocupação, mas se calhar há recursos e temos condições favoráveis para a escola ir aos locais, para ir passear pela lagoa, porque não as crianças perceberem quais são as espécies que existem à volta da lagoa, tentarem perceber e começarem também logo a ter interesse em preservar, porque é o local onde elas residem e tem determinadas espécies únicas que não existem noutros locais. Isto também refiro-me à questão da observação das aves e que cada vez há... Despertar precoce da consciência dos jovens, logo numa altura em que a meio do ano já estamos a viver por conta do ano seguinte e que o nosso planeta começa a ficar cansado, não é? Exatamente. É importante que isso aconteça. A Foz do Orelho tem tido um estigma, a Junta de Freguesia da Foz do Orelho tem tido um estigma nos últimos tempos de situações complicadas, nunca muito bem explicadas, nunca muito bem entendidas, situações financeiras, outro tipo de situações. Preocupa se no dia 27 se no dia 26 for eleito e no dia 27 entrar na Junta, preocupa o que pode lá encontrar? Sim, preocupa-me.
Mas para isso, pronto, há formas de se tentar, auditar o que é que realmente existe para se poder fazer um trabalho com alguma base e tentar-se perceber exatamente o que é que se passa. Porque realmente eu acho que cabe às entidades competentes esclarecerem, se houver alguma coisa a esclarecer, mas pronto, não preocupa-me, mas pronto, é algo que tem que ser, vê como uma necessidade, tem que ser investigado. Vê como uma necessidade de uma auditoria, se ganhar as eleições, uma auditoria que deixe claro tudo aquilo que existe dentro daquela junta de freguesia? Isso é importante. Isso é importante, mas isso, pronto, como base de trabalho, em qualquer projeto que se entre, é importante perceber-se tudo o que existe e ser devidamente justificado, porque isso realmente é fundamental para se poder fazer um trabalho estruturado e com organização para se poder fazer algo positivo, não é? Um presidente de junta não tem tantas competências como às vezes seria desejável, mas tem uma, e é muito transversal a todos os programas, que é o estar próximo dos cidadãos, o saber ouvir os cidadãos. A política autárquica de freguesia é uma política ao momento, ou seja, é uma política que também tem que ser feita, por muito que se goste de ler programas e de perceber o que lá está, é uma coisa que tem que ser adaptada diariamente. Sim, até mesmo por essa proximidade, porque tem que haver soluções para problemas que possam surgir no dia-a-dia. E de facto, a nível das freguesias, isso existe imenso, porque é muita proximidade com as pessoas e tentar-se perceber as suas necessidades e os seus problemas e tentar arranjar soluções para esses problemas e para essas necessidades. Por isso acaba por... é impossível conseguir-se só limitar a um programa, porque é uma gestão que requer que haja sempre um acompanhamento diário e a procura de soluções diárias. Estamos a atravessar uma fase complicadíssima em termos sociais, não é? E humanos, em algumas circunstâncias. Conhece bem a realidade da Foz do Orelho, tem identificado as situações que precisem de um apoio direto? É assim, normalmente as situações estão sinalizadas, tem que se ver com as entidades locais essa sinalização. Depois, também a nível da proximidade, por vezes há situações que não chegam a estar sinalizadas, não são... Muitas vezes as pessoas não gostam de transparecer e aí tem que haver o tal trabalho de proximidade, porque tem que haver formas de se chegar às situações mais complicadas e ver como é que se pode criar soluções para essas situações. Isso é muito importante. Mas na Foz do Orelho tem também o outro lado, que é o lado das pessoas com uma boa estabilidade de vida, com casas bem implantadas, com vidas muito boas, e que muitas vezes se afastam desta vida social, não gostam de se intrometer. Alguns estrangeiros, alguns não, muitos estrangeiros, sim. que dividem ali o nadador com a Foz, estão ali alguns no limite do nadador, outros no limite da Foz. É importante chamar esta gente à colaboração? Sim, sem dúvida, e já o estamos a fazer, porque são os novos moradores que por vezes... mas o que acontece é uma realidade, são pessoas que muitas vezes até gostam de colaborar. E daquilo que me tenho apercebido, do contacto que tem sido feito também, são pessoas que estão aptas para poder... Algumas com elevadíssimas competências, não é? Sim, poder ajudar e poder... Porque quando as pessoas decidem mudar para um determinado local, como residência, gostam muito de se sentir integradas com as pessoas locais. E o poderem estar a ajudar para elas acaba por ser muito motivador. Por isso, tem que haver o tal equilíbrio e conseguir, com projetos, com uma dinâmica que realmente consiga-se ajudar quem mais precisa através
eventos que se possam organizar, atividades que se possam organizar, que possam contribuir para o apoio de todos. Isso realmente pronto, a nível das freguesias é uma necessidade que tem que ser tida sempre em consideração e ser dinamizada. Vou-lhe pôr aqui um cenário. Ganha as eleições no dia 26 e tem duas hipóteses. Ou vai trabalhar com um presidente de Câmara chamado Vítor Marques, ou vai trabalhar com um presidente de Câmara, não desprezando os outros, obviamente, chamado Tinta Ferreira. Como é que olha para esta situação, para estas duas situações possíveis? É assim, trabalhar com um ou ter que trabalhar com outro? Eu acho que para o bem das Caldas da Rainha era importante que depois do dia 27 fôssemos trabalhar com o Vítor Marques. É por isso que aqui estamos. Então agora vou-lhe pôr a situação de outra forma. No dia 27 vai ter que trabalhar com o Dr. Tinta Ferreira. Sou uma profissional que quer o melhor para a Vila da Foz do Orelho. De facto, gostaria que para se conseguir o melhor para a Vila da Foz do Orelho fosse o Vítor Marques a estar. No entanto, se tiver que trabalhar com o Dr. Tinta Ferreira, como já trabalho com ele há muitos anos, em termos da minha atividade profissional, articulei durante muitos anos, como fui diretora técnica de uma IPSS, não tenho qualquer dificuldade em trabalhar desde que as pessoas sejam profissionais, não tenho qualquer dificuldade em trabalhar. Não a preocupa, portanto? Sim, não. Mas gostaria, é claro que, em termos para o futuro da Foz do Orelho e das Caldas da Rainha, era bom que de facto fosse o Vítor Marques a pessoa com quem fôssemos trabalhar. Partindo do pressuposto hipotético que só queria fazer um mandato e ao fim de 4 anos quer sair, o que é que gostava de deixar feito como uma marca e saio satisfeita porque fiz isto? Em termos da educação, eu preocupa-me imenso a educação e de facto a escola da Foz do Orelho é uma escola centenária que tem um histórico que deveria de ser preservado e de facto era muito importante criar condições nessa escola. E por outro lado, gostaria muito a nível do ATL de dinamizar-se novamente um ATL na Foz do Orelho, um ATL com várias atividades ligadas tanto ao ambiente como às artes, à cultura, ao desporto, ser atrativo para que realmente as famílias tenham condições para poder deixar lá as crianças, porque neste momento a escola da Foz do Orelho tem poucas crianças, penso que tem 15 crianças e de vários anos letivos. Era muito importante que voltasse a ter uma dinâmica diferente e se houver condições na escola local, muitas vezes os pais não teriam que recorrer a outras escolas e isso seria muito, muito importante. Era um marco que eu gostaria muito de poder implementar na Foz do Orelho. É a base de tudo, não é? E começando pela educação e a pelas sustentabilidade crianças, do é futuro. o futuro. É a sustentabilidade do futuro, não é? Ina, as coisas passam muito, muito rápido e isto é uma conversa que flui e depois estamos no fim. Uma palavra a todos aqueles que são eleitores da Foz do Orelho, aqueles que habitualmente vão votar e que são fiéis ao voto porque gostam de ter o futuro nas suas mãos, mas também e sobretudo àqueles que dizem que ser político, já não acreditam nos políticos. O que é que tem a dizer a estas pessoas? Que palavras é que lhes pode dizer para convencê-los a no dia 26 de setembro estarem nas urnas na Foz do Orelho? Muito bem. Se continuamos a ter a postura que não vale a pena, não vamos votar, não acreditamos nos políticos, então nada muda e fica tudo na mesma. Se nós não estamos satisfeitos com os políticos que nós temos que fazer qualquer coisa para mudar isso. E compete-nos a nós darmos a nossa intervenção, sermos agentes da mudança e darmos o nosso voto. Por isso sente-se uma política, sente-se uma pessoa que está a intervir-se por cidadania? Como é que se sente neste papel? Eu não sou política. Como é que se sente neste não papel sou política, nem nunca quis candidata ser, à junta?
Não sou política. Todos fazemos política, todos somos assim, políticos, a política em si não é mau, porque a política quando surge é para o bem comum. O que se tornou a política nos últimos anos, isso é que não está correto. Isso é que não está correto. Por isso, é assim, eu neste projeto, e só estou nele como movimento cívico, e nós somos todas pessoas com consciência cívica que gostaríamos de ver a cidade de uma forma diferente, não com uma postura de político, porque senão estamos a fazer exatamente o que tem sido feito e que já vimos que não tem dado resultado. Porque eu moro na Foz há 27 anos e de facto nunca foi feito nada. Há cidades que não têm nada e com o pouco que têm potencializam. Nós aqui, as Caldas da Rainha, temos tudo. É uma cidade incrível, a Foz da Orelha é incrível. O termos tudo muitas vezes faz com que as pessoas, se vou usar uma palavra que se calhar não gostava muito, mas que se desleixem um bocadinho e porque está tudo bem e não vamos fazer mais nada. Não se dá valor. Eu acho que não se dá o devido valor. Porque não é por acaso que as pessoas, quando vêm de fora, ficam deslumbradas. Porque muitas vezes as pessoas não dão o devido valor e andam ocupadas, se calhar, com outras preocupações e não com o que é essencial. Porque é assim, ao dar-se valor às coisas que se tem, que nós aqui até temos um potencial enorme, consegue-se, se calhar, ter uma outra forma de ver as coisas e de as manter e preservar e potencializar. E de facto eu penso que é um pouco isso. Porque não basta passar licenças para se deixar construir casas na encosta da lagoa, portanto. Pois, é preciso um pouco mais que isso, não é? É preciso mais, muito mais. Então, que dia 26 de setembro... que estejamos todos conscientes de que o que queremos é o melhor para a cidade das Caldas da Rainha, o melhor para a freguesia da Foz da Orelha e as freguesias que estão a concorrer neste movimento. Vamos mudar e votem e vamos mudar. Ina Vasques, muito obrigado. Ina Vasques, candidata pelo movimento de cidadãos Vamos Mudar à freguesia da Foz do Orelho, nesta rubrica que é Freguesias da Mudança. Nós vamos estando por aqui. Temos outros presidentes de junta que também vão estar connosco, acompanhem-nos e não se esqueçam, dia 26 de setembro, mudar para melhor, obviamente. Muito obrigado, estejam connosco.